Ju. Agora, 10 horas e 27 minutos, vamos abrir aqui o Manhã Bandeirantes falando sobre os incêndios aqui no estado de São Paulo, porque nós já alertamos aqui há alguns dias. Na semana passada, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de incêndios por conta do tempo, das rajadas de vento, da baixa umidade relativa do ar. Mais pessoas foram presas por suspeita de atearem fogo em vegetação em todo o estado de São Paulo, mas quem tem as informações, mais detalhes sobre a situação nesse início de semana é o Guilherme Oliveira, né, Gui? É isso, Maju. Bom dia a você novamente, ao Melo, a quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Neste momento, 10 horas e 28 minutos, há 4 focos ativos de incêndios no estado de São Paulo, em 4 cidades do interior paulista. São as cidades de Dois Córregos, Pedregulho, Jardinópolis e São Simão. Esses pontos de incêndios confirmados pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Ainda mais cedo havia um outro ponto em Altinópolis, mas por lá a Defesa Civil com os bombeiros conseguiram apagar esse incêndio. No fim de semana também houve um foco importante em Ribeirão Preto, uma das cidades mais atingidas por esses incêndios nos últimos dias, mas por lá no fim de semana também esse incêndio foi controlado e apagado. Neste momento, 48 municípios de 16 regiões do estado de São Paulo estão em alerta para incêndios florestais, justamente por causa disso que você falou, Maju, a secura, o calor e também essas rajadas de vento que contribuem ali para a propagação ali do fogo quando começa um incêndio. 11 pessoas já foram presas por suspeitas de atearem fogo em áreas de mata. O último preso foi neste fim de semana em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um homem que estava com um isqueiro e colocou fogo numa área de mata bem próxima da rodovia dos Imigrantes. Importante ligação, né? Rodovia que liga a capital paulista, a Baixada Santista ao Litoral Sul. Pessoas que estavam passando pelo local ali acionaram a polícia. Os policiais chegaram rápido no local e prenderam esse homem em flagrante, e ele confessou que de fato estava tentando colocar fogo nesta área de mata. Como eu disse, 16 regiões do estado de São Paulo ainda com alerta para esses incêndios. A Defesa Civil do estado de São Paulo trabalha no gabinete de crise montado pelo governo paulista e vai atualizando essas informações aqui para nós. Em razão desse alerta também, houve um anúncio ontem da Fundação Florestal, que é um órgão ligado ao governo paulista, sobre o fechamento de 80 unidades de conservação, esse fechamento, claro, temporário, até 12 de setembro, também em razão desses alertas, pessoal. É isso, Gui, muito obrigada pelas informações. Ô, Maju, o Gui estava falando de Ribeirão Preto, né? Eu sou nascido em Ribeirão Preto, eu nasci em Ribeirão Preto e acompanho as queimadas desde sempre. Quem é de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão, São José do Rio Preto, a região do Sertãozinho, essa região é uma região onde a gente tem muitas usinas de cana-de-açúcar, né? E é uma região em que o clima é muito seco e, historicamente, e desde sempre, né, a gente tem problemas com queimadas. Então, você que mora em Ribeirão Preto, nessa região do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, Barretos, Sertãozinho, própria São Carlos, Araraquara, é uma região ali que a gente tem um clima muito seco e convive diariamente ali com queimadas. E isso é comum nas casas das pessoas, a poeira, a queimada e tal. E eu estava em Ribeirão Preto há 2 semanas, quando a gente teve esse início dos incêndios e tal, e o ar era impressionante, impossível respirar. Eu consegui ficar 24 horas na cidade, eu tinha um compromisso e voltei imediatamente para São Paulo, porque a qualidade do ar era muito ruim, mas sempre foi ruim, assim. Se a gente for olhar os índices da CETESB, a qualidade do ar em Ribeirão Preto é uma das piores do estado de São Paulo. E nesses últimos dias estava impossível, muitos vídeos também acompanhando plantações, vegetação queimando próximas casas, condomínios, e algo impressionante que aconteceu no interior de São Paulo e acontece até hoje. E é uma situação que tem se agravado nos últimos dias, né, Felipe? Para a gente falar sobre essa medida do governo de São Paulo que determinou o fechamento de 80 parques, áreas de conservação, conosco aqui na linha o Rodrigo Leviskovski,
diretor executivo da Fundação Florestal, que é um órgão ligado ao governo de São Paulo. Rodrigo, tudo bom? Muito obrigada por atender a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o papel, o trabalho da Fundação Florestal, que acredito tem um papel muito importante, que é a preservação das áreas verdes. Então, primeiro, eu queria que o senhor começasse explicando para o nosso ouvinte o papel da Fundação Florestal. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Maju. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom, a Fundação Florestal é o ente responsável pela gestão das áreas protegidas aqui no estado de São Paulo. Então, é um trabalho que vai desde a gestão de parques, áreas de proteção ambiental, reservas de biodiversidade, estações ecológicas. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem aí quase 4 milhões e 700 mil hectares de áreas protegidas, né? Mais de proteção integral, que são essas unidades um pouco mais restritivas, que é o que geralmente a gente conhece como os parques, a gente tem 1 milhão de hectares. E aí o papel da Fundação Florestal é fazer a gestão desse espaço territorial, né? Tanto as áreas das unidades como as zonas de amortecimento. E aí a nossa atuação, ela se dá em vários eixos, mas os principais que a gente pode citar aqui é proteção territorial. Então a gente tem essa obrigação, né, e essa responsabilidade de ajudar a proteger esses territórios, incentivar a bioeconomia, né, e também trabalhar com a pauta de biodiversidade, tanto olhando para a fauna e flora, com projetos de restauração, de reintrodução de espécies, como também de monitoramento para a gente saber o que está acontecendo. Então, obviamente, todos esses eixos são conectados, né, com atividades de educação ambiental, de visitação pública. Então, é uma ampla gama de atividades que as nossas equipes exercem todos os dias, junto com as comunidades do entorno, e aí também junto com as comunidades tradicionais e os povos originários. Então, a gente tem essa ampla gama de articulação com os nossos conselhos gestores, com os nossos parceiros, para que a gente possa cuidar desses espaços especialmente protegidos. Bom, então são 80 parques, 80 áreas de conservação que vão permanecer fechadas até o próximo dia 12 de setembro. E eu queria entender onde estão concentradas essas áreas verdes, esses parques. São áreas em todo o estado de São Paulo. Como foi feito esse mapeamento para entender quais áreas precisariam ser fechadas por risco de queimadas? Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma operação que se chama Operação São Paulo Sem Fogo. Essa Operação São Paulo Sem Fogo, ela congrega vários órgãos públicos: bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Fundação Florestal, CETESB. Então a gente tem vários órgãos DR que participam disso, Secretaria da Agricultura. Dentro desse planejamento, nós já sabemos quais são os locais que mais queimam. Por exemplo, a gente tem pouca incidência de fogo no litoral norte, na Baixada Santista, no litoral sul, no Vale do Ribeira. Historicamente, essas áreas que mais queimam, e a gente está falando aqui de região metropolitana de São Paulo e interior paulista, são as áreas que a gente tem maior foco na questão de prevenção e combate aos incêndios florestais. Então, nós já sabemos, a Operação São Paulo Sem Fogo, ela é focada nessas áreas, região metropolitana e interior do estado de São Paulo, considerando toda a série histórica que a Operação São Paulo Sem Fogo detém. Ô Rodrigo, essa ação é inédita? Vocês já fizeram em grandes proporções assim um fechamento de 80 unidades ou foi a primeira vez? Olha, sendo muito honesto com você, não me lembro de outra oportunidade, né? Desde que nós estamos aqui, que eu acompanho a Fundação Florestal, é a primeira vez que a gente tem essa escala, e muito como uma medida preventiva, e eu acho que isso é importante, né? A gente já se preparou considerando que já havia uma propensão de termos aqui um inverno mais severo, né? Então, várias medidas foram realizadas. 1.600 quilômetros de acero, reforçamos as nossas equipes, estamos com os EPIs todos em dia. Houve um grande investimento do governo do estado de São Paulo em diversas áreas para que a gente pudesse enfrentar essa severidade climática. Mas o fato é que o cenário se agravou muito para esses próximos 15 dias, né?
os meteorologistas e aí o gabinete de crise, né, capitaneado pela Defesa Civil, a gente esteve lá na sexta-feira à noite, junto com a secretária Natália e o coronel Engel, né, a gente teve uma apresentação que nos foi passado que nos próximos 12 a 15 dias nós vamos viver um momento de severidade extrema. E aí o que é isso? Temperaturas acima de 30 graus, o índice de umidade do ar abaixo de 30, e a gente está batendo isso de forma muito mais potente. Hoje eu acordei vendo a notícia do jornal, tinha lugar com 6% de umidade do ar, e ventos acima de 30 km por hora. Esse cenário prolongado, que já nós tivemos aí um junho, um julho e um agosto com pouca chuva, vai acabar trazendo uma questão climática muito severa para os próximos 15, 20 dias. Então, antecipando isso, a gente fechou essas unidades de conservação. Com que objetivo? Que eu acho que isso é importante. O primeiro é garantir a segurança do visitante. Que a gente tem observado que esses incêndios eles têm propagado de forma muito rápida, porque a floresta está seca. E é importante que não haja ninguém em áreas de risco para que a gente não tenha que se mobilizar para tirar essas pessoas e principalmente para que essas pessoas não sofram um risco grande caso elas estejam assim dentro do meio de uma trilha, num local mais afastado. Esse é o primeiro ponto, segurança das pessoas. O segundo ponto é deixar a nossa equipe 100% focada na questão da prevenção e do combate imediato dos focos de incêndio que aparecerem, né? Então, quando a gente tem visitantes nas nossas unidades, a gente tem todo um cuidado, tem os monitores que acompanham, o gestor está lá se preocupando com o uso público. Você tem um aparato estatal preocupado com uma boa qualidade na visitação. A gente tirando a visitação pública, a gente consegue trazer essas pessoas e destinar elas integralmente para essas tarefas de prevenção e combate. Então, a partir de hoje, né, as nossas equipes estão tendo um reforço, né, e eu acho que é importante falar disso. A gente está direcionando equipes do Vale do Ribeira, do Litoral Sul, do Litoral Norte e da Baixada Santista para o interior de São Paulo, para reforçar nossas equipes. Os monitores ambientais que ajudam na visitação vão estar mais focados na tarefa de educação ambiental, de sensibilização do entorno, falando, pessoal, se vocês por acaso perceberem que alguém está soltando balão, denunciem nos canais. Se, por favor, não queimem o lixo perto de fragmentos florestais. Se a rede de transmissão elétrica começar a sair faísca, nos avisem para a gente entrar em contato com as concessionárias. Então, é uma série de medidas para que a gente consiga, primeiro, desincentivar esses incêndios criminosos que estão acontecendo pela presença territorial, mas também de ter mais olhos e mais parceiros e mais comunicação e mais divulgação para que essas questões sejam rapidamente verificadas e a gente consiga tomar as medidas necessárias junto com todo um corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente, da Agricultura, da Defesa Civil, dos bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, para evitar que os incêndios em grandes proporções. Então a gente está apostando nisso, monitoramento e combate imediato. Rodrigo, uma das unidades fechadas é o Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo, que em 2021 foi atingido por um grande incêndio que consumiu 53% da área verde do parque. O senhor sabe se outros parques aqui da cidade de São Paulo, da região metropolitana, também foram fechados? Esses parques estão concentrados no interior de São Paulo. Eu queria que você desse mais detalhes sobre quais regiões estão esses parques, essas unidades de conservação fechadas. Na região metropolitana de São Paulo, grandes parques, tipo o Parque Estadual Jaraguá, Parque Estadual Juqueri, Taberaba e Tapetinga, a gente fechou todas as unidades de conservação da região metropolitana e todas do interior. E aí você vai desde o noroeste paulista, lá na ponta do estado, no Parque Estadual Morro do Diabo, até bem dentro do estado, né? Os nossos parques em Bauru, os nossos parques em Ribeirão, a Estação Ecológica do Jataí, que foi atingida por um incêndio de grandes proporções também em 2021. Então, da cidade de São Paulo, do Parque Estadual do Jaraguá, para todo o interior, está tudo fechado.
E, por enquanto, a medida vale até o dia 12 de setembro. Há possibilidades dessa data ser estendida ou até mesmo antecipada? A gente vai ser muito responsável com essa avaliação, né? E nós vamos seguir aí a orientação aí dos cientistas. Então, acho muito difícil a gente ter uma antecipação dessa abertura, até pelo prognóstico que nós estamos tendo. Inclusive, a semana que vem vai ser mais severa que essa. Deus queira que venha a chuva e a gente consiga mudar de ideia, mas por enquanto o dia 12 é o mínimo, com a perspectiva de, se for necessário, aumentar. A gente vai se guiar muito pelos dados científicos e tomar a decisão embasada nisso. Muito bem, conversamos com o diretor executivo da Fundação Florestal aqui no Manhã Bandeirantes, o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para você e uma boa semana de trabalho. Obrigada, Bom Rodrigo. Dia. A gente conta muito com a sociedade, com todos vocês, para evitar esses grandes incêndios. Obrigado. Até mais. Agora, 10 horas e 43 minutos, seguimos por aqui nesse assunto para falar do tempo, porque tá calor aqui na cidade de São Paulo. Quantos graus estão marcando agora, hein? 17 graus aqui na cidade de São Paulo. Hoje a previsão na sombra, né? 17 graus na sombra. Aqui dentro do estúdio, né? Porque ali, ó, o sol que eu tô vendo aqui da janela do estúdio da Rádio Bandeirantes, sol forte. E a expectativa é que hoje a temperatura chegue em 29 graus. Mas pra gente falar sobre os próximos dias, sobre esse calor, porque vem uma onda de calor aí, né? Hoje, já começando essa onda de calor, o Michel Pantera, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE. Michel Pantera, tudo bem? Bom dia a você, seja bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a vocês aí, toda a equipe e também todos os ouvintes. Michel, conta aqui para o nosso ouvinte, é uma nova onda de calor, é isso? Quantos dias esse calorzão vai permanecer aqui na cidade de São Paulo? A gente pode dizer, né, que esses últimos dias já tem feito calor, não é? A gente já teve alguns dias quentes. Hoje a gente deve ter um ligeiro alívio, né, porque no final do dia os ventos passam a soprar do oceano, dá uma leve refrescada, mas como você falou aí, ainda máximas em torno dos 29 graus, não é? Então vai ser um ligeiro alívio, né? Mas não vai ser muita coisa. E nos próximos dias volta a fazer calor, sim. As temperaturas devem superar aí os 30 graus nos próximos dias. 31, 32, 33 e assim por diante, né? Vai aquecendo aos poucos, né? Ô Michel, existe algum alerta do CGE, então, em relação a este calor? Algo que pode ser preocupante nessa semana para a população? Olha, os mesmos problemas que a gente vem enfrentando nos últimos dias, né? A umidade do ar muito baixa, principalmente no período da tarde, não é? Então, essa condição também de ser tempo seco e estável prejudica a dispersão de poluentes, né? Favorece a formação e propagação de queimadas e tudo isso prejudica a qualidade do ar. Então, o pessoal tem que ficar atento com esses fatores, não é? Procurar não fazer exercícios físicos aí ao ar livre nessas horas de maior calor e menor umidade relativa do ar, não é? Se hidratar bastante, não é? E também evitar aí, né, de colocar fogo próximo aí à vegetação. E, Michel, o mês de agosto foi marcado por uma gangorra na temperatura, muito frio, depois calor, recorde de frio, né, no início do mês. Há uma expectativa de ter frio nesse mês de setembro? Tem chances de vir aí mais uma onda de frio? Como que vai ser esse mês? Olha, ainda é comum ter alguma onda de frio tardia, não é? Mas normalmente a gente não deve ter mais onda de frio intenso e prolongado, não é? Então a gente ainda pode ter a passagem de alguma frente fria, que em algum momento, né, alguma frente fria vai conseguir romper esse bloqueio atmosférico, né? E aí a gente pode ter ainda um frio tardio, mas nada muito prolongado nem muito severo, né? Em princípio, esse bloqueio atmosférico, essa grande massa de ar quente e seco, né, continua predominando pelo menos até aí a metade do mês, né? A gente já pode começar a antecipar isso. Nesse final de semana aí, principalmente na sexta-feira, o sistema frontal passa muito fraco pelo oceano, né? Deve ser até parecido com esse que eu estou falando de hoje, vai virar um pouquinho os ventos do oceano, pode trazer alguma nebulosidade, ameniza um pouquinho o calor, não é?
mas isso somente sexta e sábado, depois já volta a fazer calor novamente. Provavelmente não teremos muita chuva significativa nesses dias, apenas esse sistema deve passar seco novamente, pode causar alguma mudança no litoral, mas para o interior aí, e capital já é mais difícil de ter alguma chuva significativa. Michel Pantera, ele que traz as informações direto do Centro de Emergências da Prefeitura de São Paulo, de Emergências Climáticas, o CGE. Muito obrigada, Michel Pantera, pelo tempinho aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a vocês aí e desejo a todos os ouvintes uma ótima semana em nome da Prefeitura de São Paulo. Até mais. Muito bem, dando sequência no Manhã Bandeirantes, o repórter César Cavalcante está com a gente aqui para falar sobre incêndios. E a gente teve ocorrências com mortes aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. O César atualiza para a gente as informações. Bom dia, César. Oi, bom dia quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. 2 incêndios, eu começo falando pelo de Osasco, na Grande São Paulo, que começou ontem à tarde. Os bombeiros levaram 6 horas para apagar as chamas. Esse incêndio atingiu uma área de 8.000 metros quadrados. Ele só foi extinto às 9 horas da noite, mas os bombeiros permaneceram no local porque havia ainda o rescaldo do incêndio, né? E até hoje cedo, por volta das 7h30 da manhã, havia uma viatura posicionada pelo risco desse incêndio voltar. Cerca de 300 pessoas ficaram desabrigadas, elas foram levadas para as casas de parentes e também encaminhadas a escolas de Osasco. A Prefeitura informou que está prestando apoio a essas famílias por meio da Secretaria de Assistência Social. Um outro ponto que é interessante, Felipe e Maju, é que imagens foram registradas e mostraram atendimento a animais. Pessoas não ficaram feridas, mas alguns animais tiveram complicações por causa desse incêndio, inclusive porquinhos. Uma imagem que chama bastante atenção de um profissional do SAMU colocando oxigênio ali por causa de um porquinho que inalou fumaça. E eu estou falando de porquinho de estimação mesmo. Além disso, foram 18 gatinhos, 6 cães, 6 aves e também 10 porcos que foram que precisaram aí de cuidados veterinários. Esse incêndio foi em Osasco. Já nessa madrugada, aqui na capital, no bairro do Campo Belo, na Zona Sul, um homem de cerca de 45 anos de idade morreu carbonizado depois que o apartamento dele pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram, perceberam que ele já estava morto e que havia muitas velas, algumas velas acesas no quarto dessa vítima. Ele tinha 3 gatinhos em casa, morava com esses animais apenas, 2 foram resgatados e um não resistiu. A gente saiu há pouco do local e ainda há viaturas que estão preservando para a chegada da perícia e, claro, deve determinar então o que causou este incêndio. Eu volto com vocês. Muito bem. César Cavalcante, história muito triste. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes.